Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Polêmica no segundo dia do Mundial de Rápidas, galera. Magnus Carlsen tá fora do Mundial 2024 de Rápidas e também já avisou, não vou jogar o de Blitz e também já mandou mandou na lata mesmo, tá bom? Só que ele falou a palavra cheia. Então esse é o recado de Magnus Carlsen, vamos entender o que tá rolando, vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos ver também como é que tá o placar, algumas partidas e tudo mais, essa loucura que tá acontecendo no mundo do xadrez aqui agora, né? Vamos entender essa história aí do Magnus Carlsen, que então chegou de calça jeans ali no torneio e foi o que tá dando o que falar. O árbitro veio falar com o Magnus Carlsen que ele estava contra o código de vestimenta da FIDE, e por isso ele não poderia jogar. Ele precisava se trocar e colocar uma vestimenta de business, uma vestimenta corporativa, que é o código de vestimenta da FIDE para esse torneio. E o Magnus Carlsen, então, se recusou a fazer isso. Ele falou, amanhã eu venho. A FIDE falou, não, agora. E para a próxima rodada. E aí ele falou, vocês estão querendo rolo. E foi embora, né? Agora, vale trazer um contexto. Olhando dessa forma, parece que o Magnus Carlsen foi uma vítima de um sistema extremamente rigoroso e tradicional. O que, vamos falar bem claro, não é bem a verdade. O Magnus Carlsen sabe, todo jogador recebe, ó, eu tô aqui com o código de vestimenta da FIDE, ó, esse aqui é o PDF que todo jogador recebe. O Magnus Carlsen joga xadrez há muitos anos, ele conhece tudo isso. E vale dizer, também tem um contexto, que não é de hoje que o Magnus Carlsen está descontente com a FIDE, com os padrões da FIDE e tudo mais, tá? E aqui, olha, eles recebem exatamente um guia do que pode e o que não pode. Claramente aqui o jeans está no que não pode ser usado, muito bem, nem camisetas, nem tênis e nem nada disso, tá? É vestimenta corporativa, olha só, aqui tá muito claro, além das imagens tem aqui o descritivo, tem que usar terno, camisa de manga longa, tudo mais, sapato, bababababau, tá bom? Então tá tudo certinho, o que pode, o que não pode, eles sabem disso previamente ao torneio, recebem isso, tem isso daqui no quarto do hotel, em todo lugar, não tem como falar que não sabia, principalmente não é um jogador inexperiente, o Magnus Carlsen é o campeão do mundo de partidas rápidas e de blitz, ele sabe exatamente o que pode e o que não pode. Então, o Carlsen chega atrasado no segundo dia, ok? Foi isso que aconteceu, o Magnus Carlsen chega atrasado no segundo dia, depois de um primeiro dia, diga-se de passagem, bastante ruim. Ele estava na colocação 80 do torneio e ele chega de calça jeans no segundo dia, caçando confusão, tá bom? Essa que é a verdade. O Magnus Carlsen foi caçar confusão, tá? Ele foi lá, mandou a isca e a FIDE foi para cima, claro, né? Então, vale dizer que isso não ocorreu. Duas coisas importantes de se dizer, não ocorreu numa situação onde o Carlsen estava liderando o torneio, estava em primeiro, disputando, né, para ser campeão. Não, estava longe disso, estava jogando bem mal o Carlsen ali para os padrões dele, né, na posição de número 80. E também aconteceu de algo que o Carlsen já sabia, que ia atrair a atenção da FIDE, tá? Então tá aí esse contexto, mas nesse segundo dia o Carlsen até que estava indo bem, chegou a fechar na posição 40, ainda muito longe, né, dos primeiros colocados, e aí aconteceu isso tudo. Então o Magnus Carlsen mandou a FIDE, né, passear, né, com bem claro, mandou uma dessa. Tá aqui o Magnus Carlsen então chegando atrasado, como sempre, ele sempre chega atrasado nas partidas, e chegando de calça jeans, né. Não vejo jogadores como, por exemplo, o Garry Kasparov fazendo isso. O Kasparov, quando ele estava insatisfeito com a FIDE, ele foi bem claro, pegou o microfone e falou para todo mundo, né? Ele sempre fez isso e criou a federação dele, tá? A PCA na época dele e tal, não sei o quê. Então é bem diferente do que está acontecendo aqui. Mas vamos ver, né? Tomara que o Magnus Carlsen faça alguma coisa então pelo xadrez, né? Se tá ruim eu vou mudar e não vou apenas reclamar ou arranjar briga, né? Tomara que ele faça alguma coisa em relação a tudo isso, porque se ele está insatisfeito com alguma coisa, poder para mudar ele tem, né? Condição financeira, poder, contatos, influência, né? Ele tem. Tudo bem que não é fácil
criar uma nova federação, né? A gente sabe que em todo esporte a gente sabe que não é tão simples assim. Para Magnus talvez tenha sido uma combinação de frustração com a forma como ele jogou nesse torneio, tá aí, né? Claro, eu concordo com o CEO da FIDE aqui, eu não acho que ele está sendo parcial, né? Quer dizer, ele está, mas eu concordo, né? É uma frustração de como ele jogou no torneio e também sua atitude geral em relação à cooperação, né? Eu não acho que a atitude geral em relação à cooperação, eu acho que a FIDE tem muita coisa mesmo chata. A gente viu no Mundial aquelas entrevistas maçantes. Depois do torneio, o jogador ficou lá por 6 horas, o Ding Liren, o Gukesh, e depois tem que ir para aquelas entrevistas que parecem um funeral, né? Um clima de funeral, um negócio arcaico. Então assim, a FIDE tá velha. Ponto final. A FIDE tá velha, ponto. E sim, o Magnus Carlsen estava frustrado com esse torneio. Não é fácil você ser o campeão do mundo e estar na colocação 80, né? E aí é um monte de fator consciente e inconsciente do Magnus Carlsen. Claro, ele é ser humano como todos nós, né? E ele foi lá, frustrado, meteu a calçadinha, sabendo o que ia acontecer, né? Sabia. Muito bem, mas concordo também, devo dizer que a FIDE está velha, o site é velho, tá tudo velho na FIDE, tá? O site é velho, a atualização do rating não sai em tempo real, a plataforma é arcaica, né? A maneira com que tudo é controlado, ainda papel, para lá e para cá, as federações, muito papel, muita burocracia, muito caro, muito custo, exclusivo, para alguns países é exclusivo, o nível das taxas que um jogador tem que pagar para jogar torneio da FIDE é altíssimo, né? E vamos dizer, não traz muito retorno para o esporte. Então assim, a FIDE está velha, ponto, né? Então tomara que tudo isso esteja acontecendo para o Carlsen também entender que, né, talvez seja a hora dele ter um papel um pouco mais além de jogador, né? Como acontece em vários jogadores, em vários esportes, né? Que depois de um tempo o auge vai indo embora, o jogador, aquela pessoa passa a ter outras responsabilidades dentro do esporte que ama e que sempre defendeu, né? Então não sei, podemos estar diante de uma transição histórica aqui de Magnus Carlsen, né? Muito bem, galera, aqui tá lá, né? O lance cerimonial sem o Carlsen, né? Aqui o jogador, o Brilton Hardaway, vale enfatizar, o segundo grande mestre afro-americano da história, né? Que bacana, uma boa comemoração, bacana também esse primeiro lance sendo feito aqui pelo presidente da Federação dos Estados Unidos, Kevin Pryor, né? Então, muito bacana. Vale a pena dar o destaque aqui para a questão afro-americana, que é uma bandeira, né, que a gente sempre sabe que historicamente foi uma população excluída, né? Então, conforme ao longo do tempo vai havendo essa inclusão e essas conquistas, claro, temos que celebrar certamente. Muito bem, meus amigos, Murzinho, aqui olha o Murzinho, meus amigos, está detonando. A turma do interior aí de São Paulo, a turma aí que curte o sertanejo, tá comemorando forte aqui o Murzinho na primeira colocação aqui do torneio, né? Um abraço aí pra galera do interior. E aqui Jan Duda na segunda colocação, o polonês Erik Geiser. Sim, ele tá sempre no topo de tabela, né? Que fase, que bacana. O Erik Geiser cara, ele tem muito pela frente e é um prodígio indiano, muito para conquistar. Grichuk na luta, Grichuk fortíssimo, são os 4 líderes até agora. Com 6,5 temos gente vindo forte aqui, Samuel, The Kingbreaker, Sevian. Temos Leiner Domingues Pérez jogando muito, Abdul Satorov, sabemos da qualidade dele, lutando pelo título. Olha que bacana o lenhador fazendo um bom torneio, que legal. Sindarov, não temos dúvida que essa turminha do Uzbequistão, elas são sempre ponto de tabela. E eu tô torcendo para esse aqui, ó. Eu tô torcendo dessa vez pro Daniel Naroditsky, tá? E por vários fatores. Primeiro que eu acompanho ele há muitos anos. Além de jogador, ele também é streamer. E ele recentemente foi acusado de trapaça pelo Kramnik, né? E assim, falando que ele não joga nada, que tudo que ele trapaceia até contra 1000 de rating e tudo mais. Pegou pesadíssimo o Kramnik. O Naroditsky chegou a perder peso, ficou visivelmente abalado com essa história toda, né? Claro, imagina um campeão do mundo te fazendo bullying dessa maneira publicamente, né? Então, eu torço muito pro Daniel Naroditsky ganhar esse torneio, porque ele é um underdog aqui do torneio. Cara, não tem como comparar. Olha o rating dele aqui comparado com o rating da galera, né? Se bem que você pode falar que o Murzinho também, né? O Murzinho também é underdog. Aliás, os underdogs aqui tomaram conta. Mas, por exemplo, jogadores aqui como o Sevian, tem mais aqui, tem qualidade pra mais, né? Que a turma não joga tanto o torneio rápido. Cara, eu tô torcendo pro Naroditsky. Na sequência tem aqui Guiri.
Também com 6,5 pontos. Denis Lazavi, que é essa nova geração que a gente nunca sabe o poder do nível desse. Tem 2,550. Não tem, joga pra muito mais, né? Um cara que tem 3,200 no chess.com. Jan Nepomniachtchi e também Andrei Esipenko, todos com 6,5 pontos. Olha o Esipenko, que legal, cara. Tá indo bem aqui no torneio. Todos eles podem ser campeões. Toda essa galera aqui que tá com 6,5 e 7 ainda pode ser campeão. Rafa, os que estão com 6 podem ser campeão? Podem, mas a chance já é mais remota. Mas temos grandes jogadores aqui, né? Como o Brandão, ficou legal, Brandão. O Brandon Jacobson, que joga muito, acompanham ele jogando. Nakamura também com 6 pontos, Yu Yangui, Aronian, Bogdan, Firuja, Dubov, o Muradli, Caruana tá aqui, Ray Robson, aqui o Ramesh Babu Pragnananda tá indo bem também, o Antipov, programado para exterminar o Karpov da década de 70, tá jogando aqui ainda o torneio, ainda funciona, o Bujãozinho, o Blue Baum e o Wei, tá? Então bacana aqui o torneio fortíssimo e a gente vai ver agora algumas fotos aqui e algumas partidas também. Olha o Murzinho aí, o Murzinho tá mandando bem demais aqui no torneio. O Murzinho jogou essa partida aqui contra o Ricardo Nakamura, que a gente vai ver agora. Uma partida aqui espetacular, que começa com o lance peão do rei E4. E5 foi jogado, os cavalos são desenvolvidos, bispo C4, abertura italiana. A variante Giocopiano pelo Murzinho. Nakamura segue com D3, temos aqui o lance cavalo em F6, cavalo C3 e aqui H6 controla a casa de G5. E o Nakamura imediatamente ocupa aqui a casa central com o cavalo D5. D6 foi jogado, o bispo vem para E3, combate as casas escuras. A6, bispo toma, peão toma, deixa os peões dobrados. E aqui, para sorte do Nakamura, ele não tá triplicando aqui os peões, senão o Murzinho teria a estrutura espinha de peixe, fishbone avançada com 3, é a completa, fishbone completa. Uma das estruturas mais perigosas do xadrez, os peões triplicados. É verdade isso, Rafa? Aqui no bairro só se fala sobre isso. O Tripinha usou isso contra o Caveira e ganhou. Aqui os livros falam que é ruim, mas aqui no bairro sempre funciona. Cavalo em E3 foi jogado aqui pelo Ricardo Nakamura. Dama D6, trazendo aqui a dama um pouco mais ativa no centro. Roque, todo mundo coloca o rei em segurança. A4. Bispo em E6, combate as casas claras. A5, evita aqui os saltos do cavalo. Torre de A em D8, H3, jogado pelo Nakamura. Até aqui equilibrado, viu, galera? Bispo toma, cavalo toma e dama em E6. Murzinho joga demais, meus amigos. Cavalo de F manobra para D2, cavalo D4 centraliza o cachorro C3, tira esse cachorro daí e cavalo C6. Com isso, o Murzinho enfraqueceu o peão de D3, é verdade. E a partida segue com o lance dama em E2, Nakamura protege o peão, cavalo manobra para E7, rei H2, cavalo chega em G6 de olho na casa de F4, G3. Né? O Nakamura já prevendo essa manobra de cavalo, protegeu o peão de H3 com o rei e jogou G3 para evitar o salto do cavalo. E o Murzinho segue com dama D7, pressão no peão de D3, que loucura! Cavalo B3 foi jogado pelo Naka, possibilitando defender aqui o peão com uma das torres e também atacando o peão de C5. Dama B5 foi jogado, cavalo atacado, dama C2 faz a proteção. Olha a pressão que tá levando aqui o Ricardo Nakamura, meus amigos. E esse lance é errado, só tinha o lance torre A3 aqui, por conta de uma questão tática, né? O peão está defendendo aqui o peão e o cavalo. Se esse cavalo sacrificar aqui, você pode tomar de dama. Mas ao jogar o lance dama C2, tem golpe tático aqui do Murzinho. Que isso, cara? Pra cima do Naka. Cavalo por E4 aqui, lance brilhante do Murzinho. E agora você não pode tomar aqui o cavalo por conta de dama por C4 e as pretas têm uma forte posição. Por isso, depois de cavalo por E4, o Naka segue com torre de A em um melhor lance, colocando pelo menos pressão no peão central. Cavalo volta para F6 e o Naka recupera o peão com cavalo por E5. Temos mais trocas. E aqui B6 foi jogado, protegendo o peão de C5. Temos trocas e agora arrumou aqui a estrutura de peões Murzinho. Torre volta para E3 para proteger o peão. E aqui cavalo D5 atacando a torre. Torre vem para casa agora de E2, pelo menos não está existindo o ataque aqui em D3, existe uma ameaça aqui de um garfo. Notem aqui, ó, vamos voltar, né, que não adianta fazer o garfo aqui, porque o cavalo captura a torre atacando a dama, ok? Por isso a partida seguiu com torre em E2 e aqui o cavalo volta para casa de C7 e D4 protegendo o peão. Dama vem para C6, cara, que defesa do Nakamura, hein?
Que defesa do Nakamura. Ali você tinha certeza que ele ia perder um peão. O Naka encontrou os recursos e a partida está equilibrada. D por C5 foi jogado, peão toma, cavalo vem para D2, torre de F8 luta pela coluna E. Torre E1, temos trocas, cavalo vem para E6, H4 jogado pelo Naka, restringe bem os saltos do cavalo do Murzin. E aqui dama D5 coloca a pressão no cavalo. Dama em A4 parte para o contra-jogo, dama B7 faz a proteção com patada de elefante vindo aí, dama C2 protege, dama D5, dama em E4 evitando a repetição aqui o Nakamura, hein? E aqui então dama toma, cavalo toma e torre D1 invadindo a posição, galera, que partida é essa? Rei G2, rei F8, os reis vêm para a luta, cavalo D2, H5, cavalo C4, temos o rei chegando em E7, cavalo em E3, torre B1 ataca o peão, torre D2 por enquanto Nakamura... né? Super equilibrada a posição. A5 foi jogado, cavalo ataca o peão, A4 dispara, F4, G6 segura o avanço, cavalo centraliza, rei em E8 faz a espera, rei chega, A3 jogado pelo Murzin, que lance meus amigos, peão toma torre B3, meu, o cara joga muito. Torre A2 foi jogado, cai o peão de C3 com cheque, rei F2 foi jogado, C4 dispara o passador, A4 dispara o peão passado, o cavalo vem para C5, A5 sem perder tempo, F6 expulsa o cavalo, que volta para F3, e aqui cavalo A6 a tempo de bloquear o passador. E aqui então o rei vem para E2, rei D7, meus amigos, que partida complicada. Torre com cheque, joga o rei para baixo um pouquinho, melhora a posição do cavalo, salva o cavalo. Peão atacado, foi jogado, não bom lance aqui do Naka. O melhor seria capturar aqui em F6. Ainda assim com uma partida bem complicada, porque tá vindo C3, mas aí o cavalo ganha a casa de E5, enfim. Uma posição extremamente ardida. Aqui torre B4 foi jogado, mas agora cavalo D3 ataca a torre. Opa, opa, opa. E aqui torre B5 foi jogado, o melhor lance da posição. Notem que aqui tem duplo de cavalo chegando, por isso torre B5, rei D6 foi jogado, o peão vai disparar. Cavalo D2 foi jogado, no! Aqui o único lance segundo as máquinas é cavalo D4, nada fácil, né? Essa posição não é nem um pouco fácil, com a ideia de jogar cavalo C2, bloquear o peão e tal, mas nada fácil. Por isso cavalo D2 foi jogado, e agora parece que cavalo F2 pode ir para uma situação vencedora, seguido de C3, ainda assim, muito difícil de encontrar. Aqui, rei C6 foi jogado atacando a torre. E agora a torre B6 pode voltar de novo para a luta. Mas esses finais são tão difíceis, galera. Não, são tão anti-intuitivos, né? Você tem que jogar um torre B6 seguido de cavalo B1. Não é fácil de encontrar essa ideia. E nem olhando assim, fácil de entender por que essa ideia equilibra. Aqui torre B8 foi jogado. E agora o Murzin vai para cima. Rei C7, meus amigos. E nessa posição o peão C vai avançar. E por isso, Hikaru Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. O peão vai disparar e não tem como parar. Não tem o que fazer, né? Aqui rei E2, C2... Aqui cavalo B3, tanto faz, você vai promover para dama, esse lance vem com cheque e as pretas têm uma posição vencedora. Que vitória do Murzin para cima do Naka, que torneio tá fazendo esse jovem, né? Esse jovem garoto russo que tá realmente jogando demais. Vamos recarregar aqui a página para fazer o relatório. Pronto, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. 94,2% de precisão para o Murzin, 90,9% para o Naka. Que partida espetacular, que qualidade de jogo, né? E foi pra pressão ali, pelo visto o tempo já devia estar caindo e tudo mais, foi pra pressão. Ô Rafa, mas o Naka tá indo bem, eu vi lá que ele tá com 6 pontos, mostra aí uma partida boa dele. Vamos ver então essa contra o Sam Shankland, que também tá ponta de tabela, né? Também tá lutando ali pela liderança. Temos aqui o desenvolvimento dos cavalos, temos aqui o domínio do peão central, cavalo de bem D7 e D4, cavalo B6 foi jogado e o bispo vem para F5. Cavalo centraliza, C6 faz a proteção da ala da dama, ganha mobilidade. F3 foi jogado preparando E4, não, aqui teremos loucuras, hein? H6 foi jogado E4, bispo fica guardado lá em H7. Ô Rafa, não podia tomar, ó, tem 1, 2, 3 ataques, apenas 2 defesas. Aqui o problema todo, se você quiser ganhar aqui esse peão, depois das trocas, tá caindo lá em F7, né? Então, tomar cuidado com esse tema. Por isso o bispo H7 diretamente foi jogado, bispo desenvolve E6, C4, cavalo de F vem para D7, peão toma,
Cavalo C3 foi jogado, o bispo finalmente desenvolve, o rei está pronto para entrar em segurança. Torre C1, roque, temos dama B3, bispo atacado, captura o cavalo. E aqui o Naka segue com o cavalo em F6, voltando a colocar pressão no peão central. E o Sam Shankland poderia tomar aqui o peão, segue com o lance dama C2, no good, né? Não é boa essa ideia de deixar o bispo na diagonal, a dama na diagonal do bispo. A partida segue com peão toma e o cavalo agora vem, aproveita aqui essa cravada, ataca o bispo e a torre. Opa, aqui tem problemas já, hein? É possível você tirar a torre, mas o Sam joga com dama D3, cai a torre, cai a qualidade aqui. Rafa, o Sam não tá nos seus melhores dias aqui nessa... Não tá na sua melhor partida. Pois é, você vê como... Cara, de novo o tema da cravada aqui, né? Você vê como realmente às vezes sair errado, sair mal na abertura. Olha que bela sequência que a dama tá sobrecarregada, né? O Nakamura encontra tudo aqui. Bom, aqui poderia ir para as trocas, né? Mas o Sam Shankland prefere trazer aí o cavalo para o jogo. E aqui F6, expulsa o cavalo, o bispo fica em segurança. Cara, que partida bem jogada aqui do Nakamura. Peão protegido, bispo protegido. Torre E1 coloca pressão, rei vem para casa de H7, C4 tenta um contra-jogo, aqui a dama sai da coluna da torre, o Nakamura vai jogando de maneira sólida agora, prepara esse contra-jogo, o peão de C4 vai cair, né? Aqui a torre está atacada, vai para segurança, vejam que bela execução aqui do Nakamura, não bispo por C4 aqui, cuidado com esse tipo de posição, porque apesar de ser possível aqui, ó, oba, que legal, tá rolando um dama D3 aqui com cheque, né? Então, tomar sempre cuidado com os temas táticos, por isso bispo G6, né? Xadrez não aceita desaforo, a execução do Naka é perfeita. E agora vai para esse contra-jogo aqui na ala do rei, vamos vendo aqui, ainda muito difícil, né? Esses grandes mestres têm muitos recursos, mas aqui depois de dama D7 o Sam abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui o Nakamura conseguiu neutralizar qualquer possibilidade de ataque do Shankland e começou um contra-jogo muito violento, né? O cavalo agora está atacado, vamos inserir aqui uma possível continuação. Você vai ter que tirar o cavalo daqui, por exemplo. O peão está disparando, tem peão passado aqui na coluna E também. Por exemplo, aqui, ó, né? O peão de F4 pode cair, você pode dizer isso. Mas a dama chega aqui em G4, a torre chega na sétima horizontal, a torre chega com cheque, né? Não tem muito como sobreviver a esse ataque aqui que vem chegando, né? Por isso que você vai ter que entregar mais material. O que dá para fazer aqui? Não dá para tomar? O computador manda jogar bispo D3, vou tomar aqui, vou simplificar e ganhar, né? Aqui dispara o passador, não, ali também tem um peão passado, mas dá. Aqui C1 promove, aqui deixa promover. Gostei, Rafa, dessa variante. Foi por isso que ele abandonou. Ele viu que teria 4 damas e a dama de F em F1 chega com esse checkmate. Bacana, eles enxergaram tudo. Essa sua variante certamente ia acontecer. Certamente não. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Vamos ver a precisão dos jogadores. 94.4. Aqui sim o Naka encaixou uma bela partida contra 86.9 do Sam Shankland. Bela vitória aqui do Naka, que está indo muito bem aqui no torneio também. E para finalizar aqui o vídeo, a partida que eu considero a partida mais emocionante aqui do segundo dia, que é o Ray Robson jogando contra Arjun ou Erigaiser, meus amigos. Se preparem para uma partida caótica, cheia de sacrifícios, uma partida maravilhosa, que começa com peão dama. Temos aqui D5, C4, gambito da dama, E6, o gambito da dama recusado, cavalo vem para C3, C6, e aqui a defesa semi-eslava. E aqui E4, atacando fortemente o centro, o gambito Marshall. Que isso, galera, uma variante super ardida. Peão toma, foi jogado, cavalo toma, bispo B4 com cheque, bispo D2, é aqui que vai ter o gambito realmente, né? Porque cai o peão de D4, é uma linha ultra ardida do Ray Robson aqui. E não é ruim para as brancas isso, olha que loucura vai acontecer aqui agora. Dama por D4 foi jogado, atacando o cavalo, o bispo tá solto, bispo por bispo, cai o cavalo com cheque e cavalo E2 é jogado aqui agora, também é possível bispo E2, cavalo E2 foi jogado e aqui cavalo em A6 desenvolvendo uma peça, bispo atacado e aqui um lance maravilhoso aqui dessa posição. Aqui, meus amigos, é um lance teórico, não foi um lance que o Ray Robson inventou, puxou da cartola. É um lance temático, mas é muito bonito aqui o lance, meus amigos,
Bispo em F8 é um lance muito esquisito à primeira vista, né? Um lance muito esquisito à primeira vista. E aqui um lance raríssimo foi jogado, que é o lance Dama G6 protegendo o peão, né? Vamos entender. Rei por F8, cuidado, meus amigos. É mate em 1 aqui, né? Que da hora, né? Não é legal isso aqui? Não é muito comum a gente ver um bispo indo lá para F8. É sensacional. E aqui, apesar de ser possível sacrificar o peão de G7, o Ehrgeiz preferiu jogar com Dama G6. Que loucura! Bispo D6 foi jogado aqui pelo Ray Robson. Temos aqui agora... Aqui já é um universo de possibilidades, né? É possível jogar um cavalo F4. É possível Dama D6. É um universo de possibilidades. Mas aqui Bispo D6 foi jogado pelo Ray Robson. E5 dispara o peão, ataca aqui, pressiona o bispo, a dama está amarrada aqui na defesa do bispo. E esse lance entrega um peão, né? Outra coisa que vale dizer, também é possível jogar um cavalo E7, cavalo H6, a posição é muito rica, né? E5 vai para a complicação. A partida seguiu com o lance bispo por E5 aceitando o desafio. E aqui você pode jogar um lance do tipo cavalo F6, né? Então a ideia é de entregar esse peãozinho aqui para poder tentar acelerar aqui o roque, entre outras coisas. Mas aqui o Ehrgeiz vai para essa ideia de cavalo B4. O computador coloca como erro. É difícil de chamar esse lance aqui de erro porque ele traz ideias bem interessantes aqui na posição, né? Esse lance traz ideias interessantes e talvez nunca jogada antes. Isso pode... Deixa eu ver se não foi jogada. Não foi jogada, tá? Então realmente é bacana. A partida segue agora com o melhor lance da posição. Cavalo em F4 encontrado aqui pelo Ray Robson. E agora temos o lance dama em F5. Mantendo o bispo atacado, cavalo atacado, a casa de C2 ainda é possível de ser jogada. E aqui várias coisas são possíveis. Bispo G7 deixando o cavalo, mas o melhor lance foi jogado pelo Ray Robson. Dama D6 protegendo todo mundo, atacando o cavalo. E permitindo o lance cavalo C2 com cheque. Mas o Ehrgeiz preferiu primeiro jogar com F6. Cara, que partida maluca, né? O bispo volta para C3 e agora sim, cavalo C2 com cheque. O rei vem para D2 e cavalo por A1. Confusão. Será que o Ray Robson vai conseguir provar que ele tem compensação? Porque o Stockfish já tá vendo compensação aqui, apesar da torre a menos. Que loucura. Bispo D3 é o melhor lance da posição. A dama tá atacada. Volta para casa de D7. E aqui o melhor lance é dama C5, evitando as trocas. No entanto, nada fácil de jogar. B6, torre 1 e por aí vai. Muito maluco tudo isso. O Ray Robson prefere jogar aqui no lance torre 1, que não é... Pela primeira vez o Ray Robson não vai para o melhor lance da posição torre 1. Dama C5 era bem mais forte. Rei F7 foi jogado e agora sim, dama C5. E essa ordem faz total diferença, né? Você pode dizer o seguinte, se tivesse jogado dama C5, rei F7 e torre 1, cairia na mesma posição. Mas aqui tem dama em H5, meus amigos. Aqui a pegada é outra, aqui já vai para uma outra situação, né? Então, nessa questão aqui, a ordem dos lances realmente faz diferença e faz muita diferença, tá? Então, interessante de notar isso. Por isso, torre 1 foi um erro aqui. Já não traz mais o mesmo perigo, porque agora está na vez das pretas e as pretas jogam esse lance, se antecipando a dama em H5. Excelente defesa aqui do Ehrgeiz. A partida segue com o lance cavalo em E6, um cavalo muito forte. E o Ehrgeiz, meus amigos, vai para o único lance da posição. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance das pretas, olha que posição caótica, vale a pena pensar um pouquinho aqui nessa posição. Aproveita essa desculpa esfarrapada aqui para tomar um gole d'água, peraí. Prontinho, meus amigos, é bom, né? É bom que a gente tem sempre uma desculpa para dar um tempinho aqui, tomar um gole d'água. E eu espero que vocês tenham, mas é interessante mesmo, vale a pena refletir, porque a posição é tão caótica, né? A gente vai assistindo e não vai entendendo nada. É importante uma pausa aqui para sedimentar a maluquice, né? E aqui dama por cavalo foi jogado pelo Ehrgeiz, meus amigos. Que jogador espetacular que é esse Ehrgeiz, sacrificando aqui a dama para poder ganhar atividade para as peças contra jogo. Não é fácil você fazer esse sacrifício, sendo que as peças ainda não estão desenvolvidas. E queira ou não, existe um par de bispos aqui, um rei seguro, entre aspas, mas parece seguro, pelo menos por enquanto.
Dama D4 foi jogado pelo Ray Robson. E aqui o melhor lance da posição. O único, meus amigos. Esse é fino. C5. Não é normal essa partida. É uma partida monstruosa. E aqui o melhor lance é Dama D6. Como o xadrez é difícil, Dama por C5 é um erro. Porque agora permite a entrada da torre na coluna D. Torre D8 foi jogado. Erigais está de volta, meus amigos. Bispo F5 é uma ameaça gravíssima. Por isso, é importante jogar o lance Bispo B4. Olha que loucura isso. Tem que achar esse lance agora. Permitir o lance Bispo F5 para jogar Rei C1. Essa é a melhor continuação e seguir aqui com Dama C7. Olha que loucura, meus amigos. Isso aqui é insano, né? E depois tomar Dama Kim B7. E segundo as máquinas, apesar de ter apenas uma Dama e um Bispo contra todo mundo, as brancas têm aqui ainda a possibilidade de jogo, né? Olha o nível da insanidade dessa partida. Mas aqui Rei E2 é mais natural, querendo evitar aqui a ideia do Bispo em F5. Mas agora, cavalo vem para casa de H6, desenvolve aqui o cavalo, conecta as torres, começa a ficar complicado para o Ray Robson, que segue com o lance Dama em C7 com cheque, torre cobre em D7, Dama volta para F4, o cavalo tá atacado, e aqui mais um lance espetacular do Erigais. Bispo em F5, deixando o cavalo, partindo para cima do bispo, liberando a coluna E, tem problemas o Ray Robson, meus amigos. A partida seguiu com bispo por F5 e o cavalo agora vem em segurança, o rei continua exposto. Seguimos com o melhor lance, Dama C1, e aqui o Erigais joga o rei para o canto, dobra as torres, opa, se tomar o cavalo aqui vai levar um torre D1 cheque. Caramba, Rei E2 foi jogado e aqui cavalo D4 com cheque. Esse cavalo é preciso capturá-lo, o outro cavalo vai conseguir fugir, por isso o bispo toma, a torre toma e continua existindo, né? Aqui o tema de se você capturar aqui o cavalo, você pode jogar primeiro torre 8, não, torre D2 acho primeiro. Aqui tem várias possibilidades, você pode querer manter aqui as torres, jogar por exemplo com as duas torres na sétima, e esse final deve ser melhor para as pretas, né? Mas aqui seguimos com o lance G3 e agora temos o lance torre D1, exclama, meus amigos. Que leitura do Erigais. Porque agora você ainda pode tentar salvar a dama aqui com Dama C3, no entanto, nada fácil de jogar dessa maneira. H5 as brancas estão bem amarradas, aqui a dama tem que ficar próxima aqui dessa galerinha, não pode querer abusar e ir atrás desses peões, né? Por exemplo, Dama C3, H5, se jogar um Dama B4, o cavalo escapa. E por mais que exista aqui essa captura, o ataque vai acabando, né? E o cavalo tá de volta e duas torres e um cavalo contra a dama certamente vão trazer muitos problemas. Por isso, meus amigos, a torre D1 foi jogado. E aqui, então, o Ray Robson decide trocar a dama pelas duas torres, uma vez que o cavalo tá preso. Mas isso permite que o Erigais melhore a posição do rei. Vale dizer que se esse cavalo cair daqui, as brancas têm um peão a mais. Uau, que legal essa partida. Rei E6 foi jogado trazendo o rei para o jogo. Rei D2. Notem aqui Rei C1, aqui uma variante interessante. Ó. Se o rei for lá para cima e defender o peão, o cavalo sacrifica no peão. E Rei D3 pode ser jogado aqui. É um dos lances que ganha, também existem outras possibilidades. E aqui então as pretas têm esse lance A6, evitando, né, o crião passado. E aqui então para os peões e as pretas ganham esse final. Cara, que loucura, que nível de partida. Rei D2 foi jogado, Rei E5, Rei vem para D3, A5, meus amigos, B3, G5, temos F3, F5, Rei C3 e aqui G4. Não é um bom lance aqui, segundo as máquinas, mas se é um lance que ainda vai para a vitória, só pode ser bom, né? Considera erro, mas se ainda vai para a vitória, na minha visão, não é erro. A partida segue com o lance A3, talvez Rei B2 aqui, talvez Rei B2. Não sei, mesmo assim as pretas teriam que encontrar o lance brilhante Rei D4, porque esse rei toma teria que encontrar o lance brilhante Rei C3 e depois o lance brilhante B6. Vamos ver aqui esse estudo aqui do grande mestre Rafael Leitão. Um abraço para o nosso grande mestre Leitão. Ele fez esse estudo maravilhoso aqui de finais com Rei C4 exclama. Isso aqui é joia, isso aqui ó, é o caviar aqui do nosso GM Leitão, né? Isso aqui é loucura, isso aqui é um estudo muito bem feito. E não só com... Isso aqui não é uso de engine não, tá, galera? Isso aqui é conhecimento mesmo do GM, porque a engine não sabe ganhar isso aqui. E aqui, então, esse final
ainda assim é vencedor para as pretas, ainda assim teria muita luta, né? Mas então aqui pode ser considerado um erro, então, o lance G4, porque agora as pretas teriam que jogar esse final brilhante, que foi digno de estudo aqui do grande mestre Leitão, né? Inclusive publicado aqui internacionalmente na plataforma. Então, mas o lance jogado não foi rei B2, né? Que poderia cair nesse final maravilhoso, e sim A3. E aqui vamos ver então, Erigaise joga com B6, A4 foi jogado, e aqui o Erigaise vai para essa ideia. Cavalo por peão, meus amigos, deixando aqui o peão enfraquecido, e por isso depois de rei D4, indo para um final vencedor com material igual. Olha que loucura, a partida termina numa posição com material igual, onde as pretas ganham esse final no detalhe, né? Porque caiu numa situação de Zugzwang, e por isso o Ray Robson abandona aqui a partida. Que partida maravilhosa, né? Abandonou porque não dá mais, o rei não consegue mais proteger o peão. Se você mexer esse peão aqui é pior ainda, porque as pretas vão promover rapidamente, e se você mexer o rei para qualquer casa aqui, tá caindo aqui em C4. Vou deletar esse lance para não estragar o relatório aqui do chess.com. Que partida linda. 88,4%, a precisão não foi das mais altas, mostrando que nem sempre a partida para ser bonita precisa ser alta precisão, né? Aliás, tem partida com alta precisão que é chata pra caramba, vamos falar bem a verdade. Bela partida aqui do Erigaiser, e vamos dar uma olhada como é que tá a classificação, portanto, aqui do torneio. No final, aqui o código de... Cara, não dá pra acreditar que o Calci tá fora do torneio. Não dá pra acreditar o que aconteceu, né? Mas já é uma vida, já é muita insatisfação acumulada, né? Tanto com a FIDE, talvez já com o jogo dele mesmo, do Calci, e talvez aí uma autossabotagem. Vou colocar um ponto a mais aqui, um ponto que ninguém tá falando. Opa, gosto desses pontos fora da curva que o Rafa traz. A namorada. Meus amigos, o que a namorada tem a ver, coitada? Não, mas é verdade, não que seja culpa da namorada, longe disso, mas que às vezes o Carlsen está se abrindo para novas possibilidades na vida dele, né? Como, por exemplo, um casamento, como, por exemplo, filhos, né? Por que não? Né? E você ter que largar o xadrez não é fácil numa situação dessa, né? É você cada vez mais diminuir o xadrez e aumentar mais esse lado familiar e tal. Não é fácil para o cara que joga a vida inteira e é o número 1 do mundo e é o campeão do mundo e tudo mais, né? Então pode ser que também esteja vivendo tudo isso junto, Magnus Carlsen. Eu acho que a calça jeans é só a ponta do iceberg, meus amigos. É só a ponta do iceberg. Bora dar uma olhada aqui nos resultados aqui. O Volodar Murzin aqui, ó. O Murzin tá detonando, meus amigos. 7 pontos. Yanduda 7 pontos. Erigaise 7. Grishuk 7. Eu já li ali, né? Vamos ver como é que estão os emparceiramentos aqui, então. Teremos Yanduda contra o Murzin, meus amigos. Erigaiser contra Grishuk. Nepo contra Sindarov. Lazavik contra Abdusattorov. Só partidaça. Mamediarov contra Isipenko. A liderança agora se enfrenta em massa. Leiner Domingues Pérez contra Sam. The Kingbreaker. Sevian. Temos Daniel Naroditsky contra Guiri, Caruana contra Ray Robson, Bogdan Wei, vai pegar fogo isso aqui. Eu quero ver o Aronian contra o Antipov, hein? Tá na hora de mostrar que o Antipov tá arcaico. É esse bot, esse android que foi fabricado na década de 70 para vencer o Karpov, continua jogando até hoje, tá na hora de mostrar que ele tá ultrapassado. Bora, Aronian! Torcida pro Leão Armênio. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!